Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao videocast Cybersecurity da NTT Data. Eu sou Edson Fontes, Cybersecurity Evangelist, e estamos aqui hoje com muita honra com a presença do Alex Amorim, Head de IT Security da Claro e presidente do IBRAS-PD. Antes de passar a palavra para o Alex, eu vou fazer minha vídeo-áudio descrição. Eu sou homem, moreno claro, cabelo grisalho, pouco cabelo, baixinho, né? Estou vestido com uma jaqueta creme, uma camisa de cor salmão, com a gravata vermelha, né? O fundo aqui branco, e essa é a audiodescrição. Alex, prazer em estar com você aqui. Primeiramente, eu peço que você faça a sua vídeo-audiodescrição e depois diga a sua experiência profissional, sua função agora na Claro e sua presidência no IBRAS-PD. Olá, mestre. Então, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho com a turma sobre esse tema que cada vez mais vem crescendo, né? Então, como o mestre Edson Fontes comentou, eu sou Alex Amorim. Hoje eu estou como Head de IT Security na Claro e também como presidente do IBRAS-PD, que é o Instituto Brasileiro de Segurança, Privacidade e Proteção de Dados, a qual é uma ONG sem fins lucrativos que tem o objetivo de fomentar e ajudar hoje esse mundo de privacidade, de proteção de dados e segurança que a própria NPD vem traçando de uma forma tão importante hoje nos dias de hoje. Então, aqui, falando um pouquinho sobre mim aqui, sou moreno, cabelo penteado de ladinho, óculos azul, estou usando um paletó, uma camisa branca. Adicionalmente aqui, na frente do mestre Edson Fontes, aqui atrás de mim existe uma janela e estamos aqui numa sala de aproximadamente uns 3 metros aí, podendo fazer essa gravação desse videocast, podcast. Ok, ótimo. Bem, primeiro eu quero registrar, né? Eu já disse que é uma alegria, uma honra muito grande do Alex aqui, mas eu conheço o Alex há um bom tempo, né, Alex? A gente tem trocado várias informações, várias trocas de conhecimento profissional aí. Admiro muito sua carreira, né? Sou um fã seu aí, tá certo? Mas é muito bom, eu estou muito honrado em ter você aqui, tá? E hoje nós vamos falar sobre a questão de missão e responsabilidade do CISO, e a gente vai quebrar aí depois no andamento em 2 blocos, nessa questão da tua função lá na Claro e também do IBRAS-PD, tá certo? Iniciando aí, né, você está como Head de IT Security da Claro, né, e a questão de gestor de segurança, né, o que é a função da questão do gestor de segurança, ou no teu caso aí do Head de IT Security? É tanto nome que a gente ouve aí. Qual é o grande desafio de ser esse gestor de segurança da informação? Excelente pergunta, né? Então, primeiro, como eu disse, mais uma vez, obrigado, né? Então, já conheço o mestre já há longas datas, então hoje estava olhando para os livros que eu tenho, me recordei lá desde 2006, até trouxe aqui comigo, né? Oh, Oh, não podia esquecer, né? Olha aqui, olha, ó, o olha, esse é o livro. primeiro Foi livro o aí. primeiro livro aqui, Vivendo a Segurança da Informação, aqui de capa amarela, aqui do mestre. E aqui tem uma Uma dedicatória lá do dedicatória. dia 28/3/2006. Olha, mestre, Pode aqui. ler aí, você consegue ler? Então, Deixa eu vamos ler aqui, lá. porque a Isso letra aí. de, né? Puxa, que Aí, obrigado tá aqui, ó. vendo? Esse é o livro aqui, esse foi o primeiro livro da série de 8 livros que eu tenho publicado, né? Ao Alex, desejando que esta vivência em que registro nesse livro lhe ajude no seu conhecimento e crescimento profissional. Um abraço, Edson, São Paulo, 28/3/2006. Eu falo da vivência porque o título do livro é Vivendo a Segurança da Informação. Que bom, que honra, muita Então, e alegria. e isso Puxa foi vida. justamente quando nós pudemos nos conhecer, na época lá na FIAP, né, então, Sim, foi a primeira turma que estava saindo de pós-graduação para o MBA, lá em 2006, então,
quando eu tive a honra de estudar com o mestre ali e poder ter ali os conhecimentos e com isso me adentrar de Foi fato na ali que área de você segurança. começou entrando na área de segurança, Exato, digamos exato. assim. Então já tinha ali desde Sim. 2002, então tá fazendo 20 anos aí de experiência, mas foi quando de fato foi virado a chave, né, para 100% com segurança, então trabalhando com aquele afinco, né. Então esse foi, a gente comenta, né, que na época nós os nerds, né, tinha que É. ter livro, na época não tinha isso de internet, ficar procurando as coisas, então tinha que comprar livro, estudar, ler e além de ter a oportunidade, né, de ter livros, como na época, ainda tinha a opção de poder conhecer pessoalmente. Então, já super agradeço aí, que foi Que uns honra. propulsores aí para esse desenvolvimento profissional aí, nesses quase 20 anos de experiência. Muito obrigado. Fico contente, né? Porque a sua carreira profissional aí é referência aí de mercado, né? Não só como nessa parte assim mais de profissionais como do IBRAS-PD, como também na parte efetiva aí das organizações e das empresas, né? E aí, pegando esse gancho aí, né, desse aprendizado aí, dessas responsabilidades, como é essa tua responsabilidade hoje, e não só de você, como também dos profissionais, como é que fica esse leque que tem de proteção da informação, porque é muita coisa para proteger, né? Exato, exato. Então, só falando um pouquinho rápido da minha história, né, então eu Sim. venho de um mundo muito técnico, então, quando eu entrei na área de segurança, já desenvolvia, já tinha conhecimento de sistemas operacionais, certificações de Linux, LPI, por exemplo, certificações de Windows, MCP, MCSA, MCSE, Ó, pessoal, eu não vou pedir para ele falar traduzir tudo todas não, essas viu? siglas, mas Mas assim, quem quer estudar tem que fazer certificação. Isso é uma obrigatoriedade, sim, né? Então, todas as certificações existem várias siglas, que é o que, dando uma pesquisa no isso, Google, né? Você consegue dar uma olhada nisso. Mas hoje, uma das formas até de comprovar o conhecimento é baseado em certificações, né? Então, isso. essa é muito importante nos dias atuais, como no passado, como essa jornada de 20 anos. Então acabei vindo de um background muito técnico e ao passar dos anos, né, tive a oportunidade de ir transformando mais para uma área de gestão. Então, Aham. pude ser de consultoria por muito tempo, né, onde foi uma vivência fantástica, com mais de 25 clientes diferentes. Então, cada cliente é É, uma história é. diferente, A consultoria traz isso, né? traz A isso. variedade, às vezes o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo problema ou a mesma questão, né? A gente tem a riqueza de ver essa mesma questão, esse mesmo controle, como é que acontece nas diversos tipos de empresas, de diversos tipos de negócio, de diversos portes, né? E você vai Exato. ter que, eu digo que você tem que ter a sabedoria de aplicar aquele controle de acordo com a organização. Você concorda com isso? Exato, e segurança não pode ser aquela história de o Dr. No que fala não para tudo, né? Então Uhum. ele tem que entender a necessidade do negócio, até porque se não tem negócio, não tem vendas e por sua vez não tem segurança. Então há necessidade de segurança e como fazer essa balança disso, né? Então isso é muito Então, importante. pelo que você está dizendo, o cara de segurança não é só pensar em segurança, tem que pensar no negócio. Exato, porque no final do dia quem paga nossas contas é o negócio, né? Sim, Então, nós temos sim esse papel, né, de entender a necessidade ali das áreas de negócio que faz sentido e entender qual é a melhor medida. Então, assim, todo negócio hoje tem risco. sim. Risco é inerente desde o momento que nós acordamos, saímos na rua, se eu atravessar, eu tenho que olhar para os 2 lados, porque eu estou correndo risco, né, um Uhum. risco de um atropelamento, um risco de um assalto, e nós vamos ponderando qual é o tamanho do meu risco. Então, isso existe tanto na nossa vida pessoal, que nós já fazemos isso automaticamente, como também, fazemos no nosso dia a dia de trabalho. Então, nessa jornada, né, passei por consultoria, passei por Sim. banco, passei por outras empresas de telecomunicações, passei por empresas de varejo, então, assim, vários segmentos. Isso foi muito bom, porque normalmente a gente percebe que a área de segurança tem ali como um amigo falou, arroz com feijão,
e a gente acaba, às vezes, não olhando para isso, né? Então, desde uma ação de corrigir uma vulnerabilidade de um patch, ou ações como, por exemplo, melhorar, garantir que meu software de antivírus, Sim. meu software de anti-malware, um EDR, esteja em todas as máquinas. Ou seja, então a gente acaba muitas vezes pecando pelo básico. E isso é o que a gente começa a ver, né, hoje nos ataques, nessa pandemia, né, de cyberataques que foram acontecendo ao longo desses anos, que muitas vezes é o básico, é a gestão de identidade, é um acesso que foi vazado, é um não MFA, que é o múltiplo fator De de autenticação, dupla autenticação, ou uma autenticação, né? dupla autenticação, Aquela que é o questão de você 2FA. recebe um token, um número pelo celular para Exato. confirmar, alguma coisa Que desse que tipo. muitos hoje já estão usando no Exatamente. WhatsApp, né, até É. porque teve aí um grande o pessoal acabou falando clonagem de WhatsApp, mas no final do dia era Alguém alguém usando, usando. alguém usando de uma maneira criminosa, mas oficialmente, né? Que Exato, conseguiu acesso oficial, né? Mas exato. nisso que você falou, né? É muito interessante a questão dos ataques, eu vou voltar a isso, mas aí voltando à questão da parte técnica e do gestor de segurança, ele tem então essa questão da parte técnica, mas também tem essa questão do negócio e de ver as áreas de negócios. E eu acho que de fazer, se você concorda, de fazer acontecer a segurança na área de negócio. Porque o negócio, a pessoa do negócio, normalmente ela está preocupada, né? Imagine uma pessoa do financeiro, é fechar o financeiro, é o planejamento. Como é que fica essa interação da segurança com as áreas de negócio que inicialmente elas não têm essa visão da segurança, mas elas precisam entender que elas são parte fundamental nessa proteção. Exato. Como é que você O vê isso? importante, né, quando a partir do tempo que nós vamos evoluindo, né, dentro das empresas, dentro profissionalmente, a gente percebe que é tudo um ecossistema. Sim. É tudo, todos as peças, né, que fazem parte de uma Estão empresa entrelaçadas. estão entrelaçadas, tem, uma interdependência de cada um, então ninguém funciona sozinho. Nem o vendedor, ele sozinho não vai conseguir resolver, nem o pessoal de marketing, nem o pessoal do financeiro, um depende do outro. E o time de segurança, ele, eh, de um tempo para cá, a gente começa a perceber que ele tem esse papel de qual é a dor do negócio, como eu Sim. posso ajudar o negócio. Há um tempo atrás, né, até nós comentamos num evento sobre essa questão do CISO estar ou não dentro do conselho, né, de administração. Isso começa a acontecer, o CISO começa, esse Chief Information Security Officer, né, que é o head de segurança, e também tem o CSO, né, que é o Chief Security Officer, ele tem esse papel, até para deixar um pouco claro, né, o CSO, ele é um cargo muito mais um diretor executivo, um Uhum. vice-presidente de segurança, a qual ele tem essa função de dar todo o direcionamento, falar como que a empresa está, para onde que ela está indo, né, então ele está muito mais conectado no negócio, essa função do CSO. E o CISO, do outro lado, que é esse Chief Information Security Officer, ele tem esse papel de como, de acordo com todas essas necessidades, traduzir de uma forma técnica para que o negócio não pare. Então, o que a gente começa a perceber é que começa a ter mais profissionais de segurança com a possibilidade de um reporte para um presidente, para reporte com vice-presidente, mas aí começam os problemas, porque Sim. tem uma dificuldade de tradução. A A comunicação, né? comunicação. Comece Aquele essa. tecniquez, né? É. Então começa a ser difícil, porque ele está acostumado, conhece muito bem o que que é uma vulnerabilidade, o que que é um ataque, mas quando Se começa eu for chegar para a direção e dizer, olha, a nossa vulnerabilidade aqui está grande, eu acho que não vão entender O bem, né? CVSS é o nível 10. Pô, o presidente não sabe o que que é isso, né? A área de negócio de marca não sabe. Então, é como traduzir isso de uma forma para que o negócio entenda a criticidade. Então, o que começa hoje a ter uma claridade e começa a ter uma correlação muito boa é quando você começa a mostrar o risco. Sim. Qual é o risco que o meu negócio tem? Olhando hoje para o que vem acontecendo no mercado, Rensor, pô, então hoje
todo dia tem uma empresa que vira alvo de um ransomware. Então, Um executivo pode não saber o que é um ransomware, né, que é aquele código criminoso, né, ou que ação criptografa criminosa todos os que dados, criptografa né? todos os dados, mas ele pode não saber isso, mas ele pode saber a consequência. Olha, se a gente sofrer essa ação criminosa, nosso negócio para. Isso Exato, ele entende. Aí ele exato. diz como é? Para, eu não tenho acesso às informações. Parou. Eu acho que o exemplo mais simples é um e-commerce, né? Vamos chamar assim, né? Que é bem visível. Parou, um segundo depois o negócio para, prejuízo direto. Isso ele entende, Exato. né? Então, como traduzir isso? Então, veja E às vezes não é bem, só financeiro, dependendo do tipo de negócio, você imagem. tem imagem, reputação, Exato, né? exato, perda de clientes. Então, eu estou hoje, né? Um exemplo muito básico. Imagina que acontece um problema desse naquelas maquininhas, né? Os POS. Pô, tá Sim, fora do ar. Normalmente o estabelecimento ali ele tem dois, ele vai usar o é, outro. Pronto, acabou. Você perdeu uma venda, né? é. Então, já Isso o executivo entende. isso entende, entende. Então, quando você começa a tangibilizar e materializar essas ameaças que acontecem, né? Há um DDoS, esse Deny Que é of isso? Sim. Service, que é Negação de uma serviço, né? negação de serviço, que é uma inundação no meu site fica fora do ar e ninguém mais consegue Quer dizer, acessar. o criminoso nem invadiu, mas ele impediu, é isso? Exato. Não sei se o mestre lembra na época de passagens aéreas que tinham promoções super É. baixíssimas, né? Lá acontecia um DDoS, mas legítimo, porque Sim, eram muitas pessoas tentando eram acessar. pessoas, não eram criminosos, eram pessoas que eu queria acessar o serviço, só que todo mundo de uma vez, né? Como se todo Exato, mundo pegasse o carro, fosse para um determinado show, você engarrafa a cidade e para, né? exato. Você não Como o chega. Black Friday, né? Sim, Acontece constantemente. É algo que é falado, mas quando chega na época do Black Friday, a gente começa a ver algumas empresas que ficam fora do ar, aham. algumas vezes por ataques, que E outras, pode às ser, vezes, por outras vezes não um acesso conseguir, legítimo. conseguir receber aquela carga, né? Exato. Agora, infelizmente, com essa questão dos criminosos aí cada vez mais atacando, né, os sites aí, né? E a gente já viu que teve várias ações criminosas, digamos assim, de sucesso do ponto de vista do criminoso, né? Quer dizer, a empresa ficou impactada. Você acha que esses acontecimentos facilitam o entendimento, né, do executivo, né, que olha para o vizinho e diz, puxa, aquela empresa parou. Puxa, aquela empresa, depois às vezes sai notícia da mídia, né? Quer dizer, porque às vezes o impacto financeiro, mesmo financeiro, não é só aquilo que ela deixou de vender, é todo o aparato daquele conhecimento, daquele acontecimento, desculpe. Sim. Né? Então, esses acontecimentos, você acredita que isso facilita o executivo já está vendo, então isso pode acontecer. Não é história da carochinha. Exato. Eu entendo que 100% antes, acho que um pouco mais no passado, a gente via apenas casos acontecendo fora do Brasil. Sim. Tudo era fora do Brasil, mas pô, será que isso não acontecia aqui? É que não tinha uma obrigação de Sim. divulgação. A CVM, por exemplo, não obrigava que essa comissão de valores monetários, né? Então toda empresa hoje que tem ações na bolsa de valores, ela tem uma obrigatoriedade de divulgar isso para os investidores. Uhum. Não tinha uma ANPD, que é a Autoridade Nacional de É. Proteção de Dados, ou seja, hoje começa a ter uma cobrança e pensando em legislação muito mais forte como antigamente. Então, antes não é que não acontecia no Brasil, É é que que ninguém ninguém declarava, né? declarava, né? Então, às Eu vezes não sou obrigado, então eu fico quieto aqui. às vezes até a gente sabia no grupo, né, dos CISOs que algo estava Sim, acontecendo, mas você não mas podia nem comunicar fora porque era uma informação entre amigos, digamos assim. exato, exato, A como gente tinha fóruns, né, que se discutia isso entre a gente. Né, entre a gente podia falar, mas não se podia divulgar isso. exato. Então, com essa mudança que veio acontecendo, a mídia acabou ajudando bastante nisso, né? Porque Sim. ela começa a pegar esses incidentes e divulgar. Antes falava em segurança, muita gente não sabia se era de comer ou passar no cabelo, né? Não tinha a mínima ideia o que que era. Então começava, pô, e aí, né? Para explicar. Quando eu fui explicar para minha mãe que eu trabalhava com segurança da informação, filho, mas não vai ficar andando armado, tal. Então assim, é uma outra conversa, Aham. né? Hoje em dia,
pô, minha filha tem 11 anos e ela já sabe o que que é uma necessidade de segurança, já comenta, falando sobre joguinhos que estavam sendo invadidos porque o pessoal estava usando uma senha padrão. Então, assim, olha, a mentalidade já começa a mudar, né? Porque começa a ter vários casos. Eu gosto muito de pensar que nesse mundo de educação é Sim, como se fosse vários círculos, né? O círculo externo, para mim, é a pessoa. O qual a segurança da informação impacta na vida da pessoa. Então, quando ela sabe da importância de colocar um segundo fator de autenticação, por exemplo, no WhatsApp, ela entende que aquilo que aconteceu lá com o tio, com a tia, com a sogra, pode acontecer com ela. Então a pessoa já, opa, eu vou colocar o segundo fator de autenticação, que isso vai acontecer e pode isso. acontecer comigo. E automaticamente, quando a pessoa recebe uma informação importante e ela vê que aquilo faz sentido para ela fala, pô, eu vou passar isso no grupo de família. Olha só, então É. ela já começa a falar, pô, família, você já tem um segundo fator de autenticação? Alguém diz, Porque que é isso? aí a pessoa já começa a divulgar, então ela sai de uma esfera de somente o pessoal, porque tudo, a fake news acontece com isso, Isso, né? A pessoa vê alguma isso. coisa, acha interessante, começa a compartilhar. Então, quando é uma informação importante, ela viu que tem essa possibilidade, e ela compartilha no grupo de família, automaticamente para mim é o segundo nível de educação. E E sim, automaticamente quando a pessoa faz isso, é muito mais fácil trazer para o contexto da vida empresarial. sim. Porque se a pessoa entende a importância desse segundo fator de autenticação no WhatsApp, quando nós vamos falar desse mesmo componente para acessar uma aplicação da empresa, a pessoa sabe, "Ó, eu já sei, eu É, sei a importância disso. Até porque se alguém usar a minha credencial, e aí? Como que eu vou justificar que não isso, foi eu? isso. Então começa a trazer para um lado de conscientização, porque a pessoa entende que de fato é importante. Então, muitas vezes a gente fala, né, dessas campanhas que acontecem nas empresas, pô, campanha chata, é uma campanha só para ficar lendo a política, mas quando a gente muda esse hábito, por isso que fala que o profissional de segurança, ele tem que saber até a forma que ele vai É, colocar isso para as pessoas. Então, quando ele começa a mostrar na vida da pessoa o quão isso é importante, onde essa pessoa entende que aquilo faz sentido, compartilha no grupo da família e quando traz para a vida corporativa, pô, aí nós já estamos ganhando. Então eu vejo que quando isso vem acontecendo na mídia, né, de uhum, grandes modelos ali, assim, grandes mídias vem mostrando essa questão de ataques que vem acontecendo, isso nos diversos segmentos, segmento financeiro, de sim. varejo, atacado, os gestores, né, os CEOs, eles começam a, pô, se isso está acontecendo no meu vizinho, se isso está Pode acontecendo, acontecer pode aqui. acontecer aqui. Aí é o momento do profissional de segurança brilhar. Então, se ele não está preparado para falar com o board da forma correta, porque basicamente o que o CEO da empresa ele quer saber, estou seguro ou não estou seguro? Qual é a minha maturidade? Qual é a minha Né? Eu maturidade? sempre eu chamo a atenção muito que a maioria das empresas, lógico, você tem um segmento, por exemplo, as instituições financeiras, que eu acho que, né, é o segmento talvez mais maduro em termos de segurança, mas de uma maneira geral, as organizações não conhecem a maturidade em segurança. Né? Como é que eu estou? Eu estou adequado, eu não estou adequado? E eu posso estar adequado ou não adequado, você falou aí do treinamento, do conhecimento, né? Eu posso estar tecnicamente, às vezes, adequado, né? Mas pode ser que na parte humana eu não esteja adequado, né? Na Exato. parte de processos aí. E aí você acha, você citou o exemplo aí, né, da tua filha de 11 anos, essa nova geração, ela vai estar trazendo uma boa contaminação para as organizações, porque ela já, né, já nasceu com essa questão da tecnologia e preocupação, porque ele está lá no joguinho, né, e diz lá, olha, fulano entrou, alguém está entrando aí, está pegando pontos de uma maneira, né, não é isso que eles dizem, e ele já se precavem, ou saem, né, eu já vi que, né, eu tenho Teve a netos aí, conta sequestrada, né? Começa a falar sobre exatamente, isso. exatamente. A gente está falando das empresas dos dados sequestrados, mas tem a conta do joguinho ali que pode ser sequestrado e eles sabem que eles perderam todos aqueles pontos, né, valores que eles têm lá, né? Então você acha que essa nova geração vai ajudar
nesse comprometimento aí com a segurança? Eu entendo que sim, desde que nós, como profissionais de segurança, possamos ali, de uma forma muito clara, fazer essa conscientização, né. Então, Uhum. eu vejo que essa nova geração aprende muito rápido, mas tudo tem que ter um propósito. Sim. Qual é o propósito de eu colocar o segundo fator? Qual é o propósito de eu deixar minha senha um pouco mais complexa? E Porque isso impacta no negócio. Na hora que você bota exato, 2 fatores, eu sempre digo, qualquer controle de segurança da informação traz um trabalho a mais, né. E aí como é que fica essa questão de quão rígido eu vou ser no controle de segurança e quão isso impacta no negócio, né, porque não tem exato. milagre, se eu boto mais segurança, dou impacto operacional, se eu boto menos segurança, eu facilito, mas em compensação o risco é maior. Como é que você vê isso e como é que a gente soluciona isso aí na Então, prática, na organização? esse é um ponto fantástico, porque no final do dia, quem é o dono do risco? É o negócio. Então, a Uhum. partir do momento que o E negócio às vezes a gente pensa entende. que é tecnologia e Não, segurança, não, é né? responsabilidade de segurança. Não, Não. segurança tem o papel de ser o evangelizador para deixar muito claro, Ou qual é o deixar claras as risco, opções, né? as Porque às vezes o opções. negócio não conhece, né? Peraí, mas que opções eu tenho? Não, eu tenho essa daqui que é mais simples, mas tem mais risco, mas é mais rápida. Porque, inclusive, cada tipo de acesso pode ter rigidez diferente, né? Se eu estou fazendo uma consulta, sei lá, num dado financeiro, mas se é apenas uma consulta, não é uma alteração, eu posso ter uma rigidez menor. Se eu estou fazendo uma transação no SWIFT, que é aquela transferência internacional que se o dinheiro foi, eu devo ter uma rigidez maior. Mas quem tem que dizer isso é o negócio, você concorda? Exato, que aí entra o ponto que é o chamado UX, né? Aquele user experience, né? Que é onde começa a entender como que é a experiência do usuário versus a segurança. Eu comento muito que não Sim, pode ser um ou outro. Não, como que os dois podem tem. conviver ali de uma forma importante. Até porque o cliente de qualquer empresa ele não quer ter os dados dele numa empresa que vai virar mídia, vai entrar para mídia, né? Que vai Sim, virar uma notícia. Ele não sim. quer isso, né? Isso. Imagina, pô, coloquei meus dados num banco e o banco foi fraudado ou teve um E meus mega. dados estão abertos aí, Então, foram. ninguém quer isso, né? Então, hoje em dia, os clientes, né, eles começam a entender. Até porque hoje os bancos são super rígidos, Isso. né? Então, a partir do momento que a gente começa trazer esse benefício, e o que eu comento é, segurança é um investimento alto. Quanto mais você vai colocando controles, mais vai ficando alto. Aí o ponto é, o quão eu posso colocar esses controles de uma forma que seja menos invasiva, que o cliente ele consiga, né, trabalhar de uma forma melhor, ele consiga ter uma melhor experiência, mas também você tem um controle maior em cima daquilo que está acontecendo. Então, esse equilíbrio, né, é risco. O Uhum. quanto a empresa está disposta, mas ninguém aceita um risco se ela não sabe. E se o CISO, o profissional de segurança, não tem a capacidade de traduzir esses gaps que tem de controle para a área de negócio, aí gera um caos, aí gera um problema, tem essa dificuldade de, pô, e agora, né? Como que vai ser equilibrado esses E pratos? pelo que você está dizendo, na realidade, a solução de cada organização, vou repetir aí, é de cada organização. Né? Evidentemente, a gente utiliza, né, uma série de parte teórica, controles, essa coisa toda, mas a implementação vai depender de cada organização. Né? E de É muitas áreas. uma solução de alfaiate. Exato, e de muitas áreas, né? Não Muitas depende de áreas. segurança. Sim, Não é segurança que vai aplicar um patch num servidor Windows, que tá. vai aplicar um patch num servidor Linux. Normalmente tem uma área de infraestrutura que faz isso. Não é segurança que vai colocar lá um reCAPTCHA, por exemplo, lá no site da empresa. Segurança direciona e ele tem a capacidade de avaliar se o controle está bem implementado ou não. Mas
Olha como a gente chega num ponto, porque investimento ele é limitado, Sim, as horas de desenvolvimento são limitadas, então o dono do produto ele começa a falar: "Pô, eu tenho ali uma quantidade de horas que eu vou utilizar, dentro ali do meu mês, dentro do meu trimestre. O quanto disso vai ser para segurança? O quanto eu vou conseguir priorizar para segurança para que, às vezes, não tem custo nenhum, mas tem o custo do meu sim, desenvolvedor. sim. Então ele tem que estar corrigindo, às vezes, um pentest que, são testes de segurança por pessoas Penteste é o teste de especializadas. invasão, né? Isso, um teste de invasão que é feito, mas, precisa ser corrigido. E para ser corrigido, muitas vezes pode não ter uma necessidade de comprar uma ferramenta, mas tem necessidade de horas de desenvolvedores para corrigir. Então, veja que um ponto importante para o time de segurança que, de fato, é conseguir equilibrar. Como que eu não vou ser, sempre falava no passado, né, Sim. os cavaleiros do apocalipse, né, tudo tá ruim, o mundo caiu, É. isso não pode, mas como que eu vou conseguir mensurar e dizer: "Ó, isso de fato é um risco muito alto. Isso é um problema que nós temos agora e precisamos parar tudo para corrigir". Então, olha a maturidade que o próprio profissional precisa É. ter para ele conseguir tomar uma decisão desta. O profissional de segurança ele vira um grande maestro, né? Quando a gente Exato. assiste um belo concerto, né? Até na OSESP, na nossa sala São Paulo, orgulho aí da cidade do Brasil, né? Quando a gente vê, parece algo tão simples, né? Mas assim, desde aquele tem aquele cara que passa a música todinha para no final só dar aquela batidinha de prata, mas aquilo tem que ser na hora certa, né? Então teve um grande maestro ali para que tudo aquilo acontecesse. Eu vejo a pessoa, o profissional de segurança com essa característica, né? Sendo um grande orquestrador, né. Orquestrador. Às vezes ele não vai ter a competência de cada um. Um maestro não Exato. sabe, né? Ele até, né, às vezes toca um piano, uma coisa, mas ele não é especialista em cada instrumento, mas ele sabe dar aquela junção. Seria essa uma grande função aí do profissional, assim, seja lá como em que nível hierárquico ele esteja, né? Então Dessa orquestração, inclusive, considerando a alta administração e o conselho de administração. e olha a importância de muitas vezes ter visibilidade. Isso é um Sim, problema em muitas empresas. Muitas vezes, as empresas elas, são de muitos anos, foram sim. comprando outras e começam a ter redes muito complexas. E como que nessa posição de segurança vai ter visibilidade de tudo o que está acontecendo, para saber se aquele clarinete que tocou aqui naquele momento ele está desafinado, aquele Isso. trompete, opa, ele errou uma nota. Isso é difícil, porque muitas vezes, não tem log, não tem uma solução que Log é o consiga registro das transações, né? isso, não tem o correlacionamento dessas informações, né, porque às vezes pode ter esses registros, esses logs, Mas mas estarem todos separados é difícil. exato, e aí, eu vou ter milhões de pessoas, né, olhando, tentando analisar, minerando alguma coisa? Fica difícil. Então a gente começa a entrar num ponto de como que o maestro, de fato, ele vai ficar ali na tribuna, no local correto, para ele conseguir entender tudo o que está acontecendo ao redor dele. Então, isso é muito difícil. Então, Uhum. aí entra a visibilidade, que hoje é um É. gap A gente, gigante em muitas a gente empresas. tá indo aí para o final, né? Eu vou tocar um assunto que você vai só falar rapidamente, mas a gente começa a ter as novas tecnologias já de algum tempo, mas principalmente Big Data, principalmente inteligência artificial, né? Então, o gestor da segurança também tem que estar atento a isso, porque são novas tecnologias usadas para o bem e usadas para o mal, porque também Exato. esses ataques aí com a tecnologia, por exemplo, inteligência artificial vai ser usado, né? Então, é também o gestor de segurança também tem que estar atento a isso que está acontecendo para tirar o melhor proveito. É isso que deve acontecer? Exato. E um dos pontos, né, é que isso eu tive um chefe no passado que ele comentava, como que você está se atualizando? Sim, Como que você está vendo o que está acontecendo no mercado? Qual é a comunicação que você tem com seus pares? Isso é super importante. isso. Não adianta você se blindar somente na sua caixinha, não entender o que está acontecendo. Então, aconteceu um caso agora numa empresa um. Como eu simplesmente, aconteceu, ainda bem que foi lá e não foi aqui. Não, é importante, às vezes, você entender, conseguir saber qual foi
como é o caso de uso, né? Qual é E eu quero pegar essa tua deixa aí para você já fazer o link com o Ibras PD, né? Tá certo? Porque eu entendo, você como profissional de segurança, você tem uma atuação muito bela, né? Nessa organização que eu quero que você faça, porque permite essa interação com os outros profissionais. Exato. Então, mestre, pensa o seguinte, né? Logo quando foi a ideação ali do Ibras PD, nós começamos a pensar, pô, quando olhamos para o mundo de cartões, tem ali o PCI, que ele tem o objetivo de criar uma indústria de empresas que transmitem, processam ou armazenam dados de cartão. Então tem ali um conjunto muito forte. Então o PCI Council hoje é um conselho ali, a qual ele acaba olhando para tudo isso. Então toda vez que tem um vazamento de dados de cartão, obrigatoriamente as empresas elas têm que reportar ali para esse órgão. Sim. Então começamos a pensar, pô, tem ali o PCI, hoje ali tem o próprio Bacen, que cobra quando olha para instituições financeiras, tem a Anatel para o mundo de telecomunicações, e é muito uma visão de fora cobrando padrões da indústria. Sim. Então, no momento ali, quando conversando com vários amigos, pô, por que não ter ali uma ONG onde tenham profissionais de diversas áreas, diversas capacidades, conhecimentos diferentes para ajudar na criação desses padrões? Porque é muito diferente quando você tem uma imposição de padrão. Não, obrigatoriamente você tem que seguir aqui esses 12 controles aqui do PCI. É uma coisa, mas quando você tem a oportunidade com um conjunto de pessoas de criar, Sim. desenvolver padrões, isso é muito bom. Então, quando nós pensamos lá na ideação lá do Ibras PD, foi com esse objetivo, né, de ajudar, trazer profissionais de diversas áreas, como tem pessoas de compliance, de segurança, de jurídico, então várias áreas diferentes com esse objetivo de, pô, como que nós conseguimos com cabeças diferentes, mas com o mesmo objetivo de criar algo que possa ajudar. Então, aí que nasce o IbrasPD. Por exemplo, hoje lá no site do ibraspd.org/incidentes, tem lá um timeline que nós já estamos publicando, acho que há mais de 3 anos, com vários incidentes Que legal. que Que vem ótimo. acontecendo no mercado, é, que foram divulgados na mídia. Essa é uma Sim, preocupação que lógico. nós temos. Nós Uma temos coisa uma com a informação pública, né? nós temos uma CT, que é uma comissão de trabalho, a qual ali tem pessoas que muito dedicadas, que todo o acontecimento que acaba tendo uma divulgação na mídia, Registra ali. eles acabam registrando e, inclusive, lá nós temos um PDF que, quando chega na empresa, consegue clicar e ter o link da matéria. Então, tudo Ótimo. que está por lá é algo que, em algum momento, teve uma notícia Isso na ajuda mídia. os outros profissionais de segurança das diversas empresas, né, como referência. Às vezes você tem que mostrar aos executivos fatos reais, né? E nasceu disso. Foi um amigo, que ele é um CISO de uma das Né? empresas, ele comentou: "Ó, eu faço esse trabalho, pô, o IbrasPD gostaria de assumir?" Pô, passou Porque para mais nós. pessoas colaboram, né? Exato, porque até então antes só tava com ele, né, então ele falou: "Pô, eu tenho esse trabalho", Ele ele falou: fazia "É de impor". meia-noite às 6, né? Exato, falou: "Pô, isso é importante", e isso foi muito legal, porque várias empresas começaram a utilizar, né, então às vezes ficou ali um período desatualizado, Aham. muitas pessoas me mencionando: "Pô, eu vou ter Oh, uma reunião com o conselho, pô, eu gostaria de saber se já tem poxa, uma versão atualizada para a gente poder apresentar". Então olha como que muda, né, então é, às vezes é uma foto mostrando das empresas que você- viraram notícia, então é, é uma das poxa, formas de apresentar. E isso é uma das atividades que o próprio IbrasPD faz. Então, é justamente com esse objetivo, né, de ter pessoas diferentes, com ideias diferentes, mas sempre com um único objetivo. Então, essa acaba sendo o grande diferencial, né, que tem no IbrasPD. Não um instituto que tem o objetivo de ter milhares de sim, pessoas. Não, é isso, mas é um é uma objetivo de ter contribuição aí. pessoas que tenham Poxa, essa vida ativa, que querem é, ajudar e colaborar de alguma forma na poxa comunidade. vida, parabéns. Cara, a gente ia ficar aqui mais umas 4 horas, tá certo? Iríamos longe, né? Não, com certeza a gente vai voltar aí com o Alex aí em outro evento, porque, né, primeiro da riqueza de conhecimento dele, da vivência, tanto dentro das organizações, como também
desse apoio, né, aos profissionais aí. É muito legal isso que você está fazendo lá com a equipe, né, que você tem do Ibrás PD aí, né, e tem N outros assuntos que a gente precisa, porque eu acho que a gente, como profissional, né, e as organizações, precisa ter essa troca de comunicação, né. Eu agradeço muito, né? Eu deixo para você aí ó, um fechamento aí, como você achar melhor aí, a mensagem tanto para as organizações como também para os profissionais, né? E muito honrado aí, com certeza a gente vai voltar a ter outra participação aqui para continuar falando. Tem tanto assunto para a gente falar, né? Demais. Quer dizer, combate ao crime, inteligência artificial, mas aí eu digo para você aí fazer o fechamento aí e agradeço aí a sua participação. Uma honra muito grande com Muito você. obrigado. Então, primeiro, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho, né, sobre a história rapidamente. E como um recado para a turma é assim, primeiro, né, como um amigo diz, se esqueceram tudo que eu disse, lembre-se, né, primeiro, para o desenvolvimento do profissional, pô, é super importante a educação. A Uhum, educação, eu entendo que é o primeiro ponto que é o que acaba nos capacitando para que a gente consiga ter uma vivência melhor no mundo profissional. O mundo de educação, às vezes, é um pouco diferente do mundo real, porém tem uma correlação super direta. Um outro ponto é, lembrando que o profissional de segurança sozinho, ele não faz nada. Ele depende do negócio, ele depende das empresas, depende das outras áreas. Ele não pode ser aquele lobo solitário, sim, né? Não pode ser o Dr. No que fala não para sim. tudo, né? E, por fim, lembrando que é um mercado super aquecido, profissionais de segurança estão super em alta, né? Tem muitas possibilidades para quem está começando, para quem tem esse objetivo de ingressar nesse mundo, tá bombando. Com certeza é uma profissão que é para mim, para os meus netos, para os netos dos netos. Então, assim, é uma profissão de muita longevidade, mas tudo vai depender, né, do desafio e do conhecimento da gana de cada um, né? Então, mais uma vez, mestre Edson Fontes, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e até uma próxima. Ok, eu que agradeço aí. Pessoal, vocês acabaram de assistir mais um videocast da Cybersecurity da NTT Data. Eu sou Edson Fontes, Cybersecurity Evangelist. Hoje tive o prazer, a honra e a alegria de contar com o Alex Amorim, IT Head de IT Security da Claro, mas também presidente do Ibras PD, né, que contribui aí para todos os profissionais. E até a próxima edição do videocast. Obrigado. Obrigado, Alex. Até mais. Obrigado e até uma próxima.